O seu Jornal Anhanguera já está de volta, agora 12h45. Vou te contar que um homem morreu em um acidente de trabalho numa usina em Bom Jesus, lá na região sul do estado. O repórter Emerson tem os detalhes dessa história pra gente. Notícia triste, hein, Emerson? Pois é, Tiago, situação muito triste, viu? Esse homem tinha 45 anos. Ele morreu depois de se envolver em um acidente de trabalho em um canavial de uma usina no município de Bom Jesus. Como é que foi esse acidente? Ele estava trabalhando na irrigação do canavial. Segundo quem estava no local, disse o seguinte, que ele foi puxado por um eixo que liga o trator a esse equipamento de irrigação. Esse trabalhador, no momento, na hora, perdeu um dos braços e também teve vários ferimentos nas pernas. O trabalhador chegou a ser socorrido pelo SAMU, encaminhado para um hospital lá do município de Bom Jesus. Depois ele foi transferido para o Urso, que é o hospital de urgências da região sudoeste, mas não resistiu. A usina disse que lamenta a morte e está prestando todo o atendimento à família. O corpo desse homem foi levado para o Instituto Médico Legal de Rio Verde. Situação que a gente também lamenta muito por aqui, Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação, Emerson. E o motorista suspeito de atropelar e matar um idoso de 76 anos na BR-070 em Águas Lindas se apresentou à polícia. Nós mostramos esse caso aqui no Jornal Anhanguera. Tem inclusive imagens divulgadas que foram divulgadas. O carro que estava em alta velocidade. Vamos bater então um papo com a Camila Castro, com todos os detalhes pra gente. Ei, Camila, com você outra vez. Oi, Tiago. Olha só, esse homem de 48 anos se apresentou na delegacia na terça-feira, acompanhado de um advogado. Em depoimento, ele confessou que estava dirigindo o carro vermelho que atropelou o idoso na rodovia. Mas ele disse que não estaria bêbado na hora do acidente. Ele disse também que fugiu do local porque ficou com medo de ser linchado pela população. Essas informações, quem nos passou foi o delegado responsável pelas investigações, o Danilo Vitor. O delegado disse ainda que, se for condenado, ele deve pegar aí até 8 anos de prisão por homicídio culposo qualificado no trânsito, mas por enquanto ele responde em liberdade. Para quem não lembra, esse caso aconteceu na tarde do dia 21 de junho, chocou a população de Águas Lindas. Como você disse, Tiago, aí no começo da nossa participação, esse acidente foi flagrado por câmeras de segurança e, segundo a equipe da Polícia Civil, essas imagens foram fundamentais para identificar o carro e também o motorista que se entregou, então, no início desta semana. Tiago, é com você. Ainda bem por essas câmeras, né, Camila? Obrigado por sua participação. Olha, em Mineiros, o número de casos confirmados de Covid-19 aumentou mais de 1000% em apenas um mês. Isso depois que indústrias do município começaram a testar os funcionários. Sobre esse assunto, a gente conversa com a Tássia Fernandes, agora falando então sobre coronavírus. De volta com você, Tássia. Pois é, Tiago, a situação em Mineiros é preocupante porque já foram confirmadas 9 mortes por conta da Covid-19 lá no município. Atualmente, Mineiros já contabiliza 535 casos, 100 casos confirmados só nesta semana. Desse total de casos confirmados, desses 535, pelo menos 30% são dos funcionários que trabalham em 2 frigoríficos lá do município e que foram testados nessa testagem em massa realizada pelas indústrias de Mineiros. Só dos funcionários dos frigoríficos, 147 testaram positivo para a Covid-19, 116 só de funcionários de um desses frigoríficos. Nós, inclusive, conversamos com uma mulher de Mineiros que foi vítima da doença, que contraiu aí o coronavírus, ela, a mãe e o pai dela. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. O recado é que a doença ela é grave. O meu pai teve os pulmões extremamente atingidos, É o que mais está sentindo de nós 3 e a gente tem que se cuidar. É uma doença muito séria, não é uma gripezinha e deixa a gente num estado bem complicado e a gente tem que prestar atenção. Então o recado é esse, se cuidem e, se possível, fiquem em casa.
O recado da Caroene é o que a gente sempre alerta aqui no J1, né? E em Mineiros, até o hospital da cidade foi adaptado para poder atender esses pacientes vítimas da Covid-19. A recepção de um desses hospitais foi toda adaptada também com leitos para esses pacientes. E a preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é justamente de conseguir atender esses pacientes, inclusive de ter aí medicação suficiente para esses pacientes. Nós também ouvimos a secretária municipal de saúde. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Em relação à dificuldade de manter os estoques de medicação, o município tem tomado providências para que a gente tente manter esses estoques, tanto de medicação hospitalar quanto medicação para o paciente grave, entubado. A gente tem tentado, junto aos fornecedores, junto à indústria, manter esses estoques. Essa vai ser uma grande dificuldade dos próximos dias. Pois é, Mineiros, que é aí um dos polos aqui da região sudoeste, com grande número registrado de pacientes vítimas da Covid-19, né? Como eu disse, já são 535 casos confirmados no município. Quero aproveitar para atualizar também os dados aqui de Jataí. Aqui no município já são 398 casos confirmados. Desses pacientes, 14 estão em isolamento hospitalar. Aqui em Jataí foi confirmada a 5ª morte por Covid-19. Essa 5ª morte foi confirmada ontem à noite. 128 pessoas são consideradas curadas aqui no município. Diante desse grande número aí, né, Jataí e também Mineiros, nas duas cidades, os prefeitos sinalizaram que vão acatar o decreto do governador Ronaldo Caiado e a partir de segunda-feira o comércio deve ser fechado, tanto em Jataí quanto em Mineiros. Volto com você, Tiago. A Tássia Fernandes falando para a gente sobre os números de Mineiros e também de Jataí. Valeu, Tássia, porque agora a gente vai lá para Rio Verde, onde a cidade tem 119 casos de Covid-19. Isso só nas últimas 24 horas. A cidade, no total, já somam 60 mortes pela doença. A Muriele Silva chega agora com a atualização sobre os números para a gente. Ei, Muri, de volta com você. Pois é, Tiago, só de casos confirmados de Covid-19 aqui na cidade já são 6.422 casos. Como você disse, 60 pessoas já morreram vítimas da doença aqui na cidade. Por outro lado, a boa notícia que nos traz esperança é que 5.568 pessoas já se recuperaram da doença aqui na cidade. E aí, nesse enfrentamento ao coronavírus, é claro que existe uma força-tarefa, né? Tanto dentro quanto fora dos hospitais. Aqui em Rio Verde foi montada uma central de atendimento com pelo menos 22 servidores da saúde. Eles atendem as pessoas por telefone, pelo WhatsApp, para esclarecer as dúvidas. Então, se você que mora aqui em Rio Verde tem algum sintoma, se você está na dúvida, acredita que pode ser Covid-19, é só ligar ou mandar uma mensagem que esses profissionais vão te atender, vão conversar com você, esclarecer as dúvidas e orientar sobre a melhor forma de agir nesse momento. O Fábio Lemen e o Wesley Carvalho prepararam uma reportagem para mostrar para a gente como funciona esse trabalho. Rodou. Boa tarde. Meu nome é Cristiane, eu falo da Central de Regulação de Consultas e Exames. A rotina é assim, ligação o tempo todo. Essa central funciona com pelo menos 20 servidores da área da saúde. É atendimento por telefone e por um aplicativo de conversas. O serviço foi criado justamente para evitar que a população venha até aqui. Quem está com sintomas liga para cá e conversa com os telefonistas que recomendam a melhor alternativa. Tem como você está passando aqui na central ou no posto de saúde mais próximo da sua casa para retirar a autorização? Seja de pessoas em dúvidas, querendo tirar alguma dúvida em relação à possibilidade de estar positivo ou questionar algum sintoma. Então, para isso, nós temos até um médico de plantão aqui durante o expediente para que ele oriente esses pacientes. Os telefonistas atendem em média 110 ligações por dia. Não é apenas aquela pessoa que está com algum sintoma em casa. Quem já foi positivado também recebe o acompanhamento profissional.
Rio Verde tem mais de 6.400 casos confirmados da doença. Depois de uma testagem em massa feita por indústrias da cidade, o número de confirmações explodiu. Em uma semana, esses profissionais chegaram a acompanhar cerca de 3.000 pacientes. A Elaine testou positivo para a doença e tem recebido acompanhamento. Desde o teste positivo, eu e minha família estamos sendo acompanhados pela equipe do call center. Onde recebemos ligações diariamente, perguntando sobre os sintomas, passando orientações. A procura ainda é muito alta, nós temos uma média de ligações muito alta, diárias, mas a gente tem notado uma estabilização. Parece que não tem aumentado mais como foi nas 3 últimas semanas. E olha, são vários telefones disponíveis para você esclarecer essas dúvidas, trocar uma ideia com os profissionais de saúde. Eu vou deixar um desses telefones que é bem fácil de decorar, é o 3620-2030, 3620-2030, lembrando que é 64 aqui em Rio Verde, né? E aí, se você tiver interesse, precisar desse telefone, se não conseguiu anotar agora, é só entrar nas redes sociais da Prefeitura, que você também vai ter acesso a esse e aos outros telefones disponíveis. Tiago? 3620-2030 DDD 64. Esquece não. Valeu demais, Muri. Obrigado. Ontem nós mostramos aqui no Jornal Anhanguera a história da Elizabeth, de Lusiânia. Ela cria 3 filhos sozinha e está desempregada. E mesmo assim, teve o auxílio emergencial negado. Acontece que muita gente viu a reportagem e, resolveu ajudar. Depois que a matéria mostrando a dificuldade da Elizabeth foi exibida aqui no Jornal Anhanguera, o celular dela não parou de tocar. A todo momento, ela recebia ligações de pessoas querendo fazer doações. É Rua 38, quadra 140. A Elizabeth mora nessa casa pequena com os 3 filhos. Antes da pandemia, ela trabalhava como faxineira, mas perdeu o emprego. Com isso, as dificuldades começaram a aparecer e já faltava ter alimento. Quando a nossa equipe veio pela primeira vez aqui na casa da Elizabeth, essa despensa estava completamente vazia. Agora ela está assim, olha, lotada de mantimentos. E não para por aí não, viu? Ela também ganhou calçados, várias peças de roupas, fraldas, uma doação que veio numa boa hora para você, né, Elizabeth? É verdade. Meu Deus do céu, eu não sei nem como falar a alegria que eu tô. Porque um dia desse eu tava chorando, né? E hoje eu tô feliz. Antigamente o filho pedia uma bolacha, um leite, não tinha. E agora, como é que tá? A paz tá sobrando. É só bênção de Deus. O Denis foi um desses ajudantes que trouxe diversos alimentos e roupas. Ele e um grupo de amigos arrecadaram alimentos para ajudar as pessoas, assim como a Elizabeth. Exatamente, várias outras famílias. E outra, a gente não tem nenhuma ONG nem nada. É apenas um grupo de amigos que a gente se mobiliza, pega um pouquinho de cada um e ajuda quem mais está precisando. O Neemias também veio trazer ajuda. Na companhia dos amigos, ele trouxe uma cesta básica para ajudar a família. E desde o início da pandemia a gente teve essa necessidade, viu essa necessidade de ajudar algumas pessoas. Então no início doamos aí 30 cestas básicas. Eu fico feliz demais com esse tipo de reportagem aí. A gente está num momento de pandemia, período difícil para todo mundo, e essas pessoas saíram de casa, foram lá, compraram a cesta básica, arrecadaram mantimentos, roupas para ajudar a Elizabeth. Me chamou muita atenção. Ontem a entrevista com a Elizabeth, ela estava toda tristinha, com razão, claro, os meninos passando fome, e hoje já mudou, diz que está até sobrando. Bom dar esse tipo de notícia aqui no Jornal Anhanguera, graças a você de casa. Obrigado. Olha, os ipês continuam colorindo o nosso estado. Vamos com notícia boa agora. A foto é da Célia Carneiro, de Ipameri, que registrou esse ipê aí, numa avenida lá da cidade. Realmente está muito bonito. A participação agora é do Reinaldo José de Lima. Ele é lá de Goianésia e fez essa foto do amanhecer do Rio Araguaia. Olha que céu maravilhoso. Bonito demais. Ainda com inovação. Em Jataí, professores de música deram um jeitinho de seguir com as aulas de trompete, trombone e tantos outros instrumentos. Agora é tudo online. Para você ter uma ideia da importância da música, alguns alunos, como os irmãos Daniel e Samuel, que têm deficiência intelectual, as aulas vão muito além de aprender a tocar esses instrumentos. Melodia. É um conjunto de sons, é música.
É o remédio que em pouco tempo se tornou paixão dos irmãos Daniel e Samuel, que foram diagnosticados com deficiência intelectual, que é quando a pessoa tem dificuldade de raciocínio e compreensão. A música tem ajudado e muito no desenvolvimento escolar dos dois garotos. A razão de viver da mãe Ana Paula, que faz questão de incentivar os filhos nas aulas de instrumentos musicais, que por conta da pandemia, agora são online. A música, para mim, de todas as terapias que já fizeram ecoterapia, fizeram a fonoaudióloga, fizeram aquela psicopedagoga também, né? Que é uma outra terapia que eles fazem. Aula de apoio é melhor que tem a música. Todos os dias as aulas são transmitidas assim, pela internet aqui do Colégio Militar de Jataí. De casa, os alunos têm a oportunidade de aprender a tocar trompete, trombone e saxofone. Há 20 anos trabalhando com música, o professor Maicon elaborou